Senhores, boa noite, boa noite. Hoje a reunião, uma reunião mais do que super especial, não só porque nós teremos duas apresentações da área médica, mas também dois temas fantásticos e muito mais do que isso, por pessoas ainda mais do que fantásticas. Então, para a gente, é uma noite muito especial, onde nós vamos ter aqui os pioneiros do Helicobacter pylori no Brasil, desde o início, desde o primeiro consenso, ainda, professor Frederico Magalhães, professor Aloysio Carvalhais e o professor Aloysio, que vai nos brindar com o 5º consenso brasileiro sobre o Helicobacter pylori. E depois nós teremos o professor Ciro Garcia Montes, que vai falar sobre o baveno 8º já, né? Então, dois consensos que ainda nem publicaram foram e que nós estamos já tendo consciência e vamos aprender sobre eles ainda antes mesmo da sua publicação. E teremos a nossa clássica aula de vinho. Hoje ela será um pouquinho mais curta, com uma degustação mais concentrada, exatamente pelas duas aulas que nós temos, para otimizar a nossa reunião. A aula de vinho vai ser entre as duas aulas de gastroenterologia. E como a nossa tradição agora, que a gente faz, os nossos patrocinadores, eles começam apresentando o seu portfólio, e o Marcelo vai convidar os nossos parceiros e patrocinadores que fazem com que essa reunião continue ainda viva, ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Professores, muito obrigado. Merece uma foto boa ali. Essa foto. A gente vai fazer aqui na frente. Essa foto. Gente, boa noite. Mais um Gasconvino. Esse, como o Concon falou, super especial, a ponto da gente mudar o esquema normal para poder ter dois consensos que nem foram publicados ainda. E o motivo da gente ter concentrado é porque justamente eles estão para sair. Então ia ficar sem graça se eles fossem apresentados depois que eles saíram, todo mundo ia ler e ia perder a novidade. Mas agora vocês vão saber antes que eles sejam publicados. Então mudamos o esquema aqui para concentrar duas aulas, que cada uma delas mereceria um tema sozinho, né? Porque são dois consensos super importantes. Mas a gente vai condensar aqui e sair daqui hoje alimentados de novos conhecimentos que amanhã a gente provavelmente já vai pôr na prática no consultório, lá na clínica, enfim, são coisas bem práticas aí que a gente vai ver. E para a gente passar então o começo aqui do nosso Gasconvino, a gente vai convidar os parceiros para virem fazer as apresentações. A gente combinou, e eu já vou agradecer a todos, até pelo fato de a gente ter duas aulas, a gente vai ter uma sessão um pouco mais condensada aqui dos patrocinadores também, e a sessão do vinho, como o Cocon falou também, um pouquinho mais condensada. Então, vamos lá. Apresentando no primeiro lugar a Apsen, tá? Que a Vanessa está aqui me filmando, inclusive, mas vai se representar pelos vídeos aqui, pelos slides, né? Da COB12, que é o lançamento da mecobalamina, Microbix, que é o probiótico, e um videozinho do Iniloc. Vamos lá. No tratamento das lesões ácido-relacionadas, conte com uma opção que proporciona tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Iniloc. Iniloc é o pantoprazol magnésico com a exclusiva tecnologia Selected Release System, que reveste o comprimido com duas camadas, uma interna e uma externa. A função da primeira camada é permitir que o ativo passe intacto pelo esôfago e pelo estômago. Assim, a segunda camada é dissolvida no duodeno, principal local de absorção. 1000 vezes menos solúvel versus pantoprazol sódico. Dessa forma, Iniloc proporciona uma absorção linear e gradual, portanto mais previsível e controlada. Essa característica, somada à ligação da molécula à cisteína interna em relação à bomba protônica, garante ao paciente rápido início de ação. Ação por até 24 horas. Efeito prolongado, atingindo altos níveis de alívio sintomático. Taxa de cura superior ao pantoprazol sódico. Cicatrização em 4 semanas. O conjunto único de benefícios de Iniloc garante resultados que atendem às expectativas de pacientes e especialistas. Esse resultado só é possível com a combinação da tecnologia de Iniloc com o diferencial do pantoprazol magnésico, que traz eficácia com um alto nível de segurança.
A grande novidade é que agora os pacientes podem ter um tratamento pleno com uma única compra. O novo Iniloc 90 garante um tratamento completo para DRGE e lesões ácido-dependentes. Essa novidade oferece ainda mais comodidade e economia para os pacientes, pois se trata da opção mais acessível do mercado. Iniloc. Tecnologia, rapidez de ação e alívio duradouro no controle da acidez gástrica. Então essa foi a Apsen, nossa parceira aí de já alguns anos. E agora a Medicalog, o Assis está ali também, vai passar um videozinho. A Medicalog está no mercado há mais de 12 anos, sendo reconhecida como referência em produtos hospitalares. Representamos no Brasil a multinacional americana Applied Medical Technologies, que já está no mercado mundial há mais de 40 anos e é reconhecida mundialmente pela tecnologia e qualidade de seus produtos. Temos no nosso portfólio a sonda Bottom de gastrostomia Mini One, a sonda gastrojejunal G-Jet, no modelo longo e bottom, o freio para a sonda nasoenteral Bridle Pro, dentre outros materiais. Nossa missão é promover a saúde, nossa luz orientadora, trazendo para o Brasil o que há de melhor no mundo. Trabalhamos com ética e transparência, buscando sempre excelência no serviço prestado. Nosso principal objetivo é levar conforto, segurança e qualidade de vida para os que mais precisam, os pacientes. Contamos com uma equipe para dar suporte técnico e pós-venda. Medicalog, tecnologia, qualidade e confiança. Muito bem, a Medicalog agora. E vou convidar agora para uma fala a Ana da Zidos, que vai dar o recadinho da empresa para vocês. A Zidos já com a gente no segundo ano aqui de Gasto Convino. Boa noite a todos, eu sou a Ana da Zidos. E hoje, diferente um pouco dos outros eventos que a gente vinha falando do Zidcol, que é a nossa marca de mesalazina, a gente vem trazer o nosso novo lançamento, que é o Star, que é a nossa marca de vitamina E. Então, o Star ele veio para complementar nosso portfólio. A gente sabe que a vitamina E é um potente oxidante, então a gente vem posicionando ele nas propagandas para o tratamento da esteatose. Então, o Star, o que ele traz diferencial? Ele vem com uma formulação 100% limpa. Então, a gente não tem corante, não tem lactose, não tem açúcar, não tem glúten. Além de tudo isso, a cápsula ela é gelatinosa de fácil deglutição e vem nessa dosagem de 800 mg, que facilita a posologia no dia a dia também, fazendo que a tomada seja uma vez ao dia. E a gente fala um pouquinho também, né, sobre a segurança aí da utilização da vitamina E, num estudo comparado, inclusive, com a pioglitazona, que a gente vê que a vitamina E, no caso o Star também, ele traz uma melhora, né, na lesão hepática, reduzindo a inflamação. Então, hoje, a gente tem essa opção, né, de tratamento para esses pacientes com esteatose, que ajuda, né, também a gente estava falando que a próxima aula, inclusive, né, vai ser... spoiler? Não posso dar spoiler, então. Então, na próxima aula, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, que vai ser com relação à esteatose hepática. Então, o Star ele vem para contribuir para o tratamento desse paciente também. Não vou deixar ela nessa situação. Desculpa, eu não sabia. A próxima aula, provavelmente, teremos aí a interface das canetas, né, dos análogos de LP1 e o tratamento da esteatose. Então, já dando spoiler eu mesmo, né, já vou antecipar aqui para vocês. Tá? E agora, em nome da Endotec e na sequência da SciTech, gentilmente o Daniel, né, para a gente aproveitar o tempo, vai fazer essa mensagem aí das duas empresas para vocês. Tá bom, Dani? Fica à vontade. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite quem tá em casa. Né? Uma honra, uma satisfação. Hoje é uma noite. Aliás, hoje é uma noite de spoilers, né? Porque a partir de amanhã, quem está nessa sala vai poder dizer: eu sei os segredos a respeito do Baveno 8 e sei os segredos a respeito do consenso número 5. Então, quem não está aqui não vai saber, né? Mas a partir de amanhã a gente já vai poder contar com essas aulas maravilhosas aí do Dr. Aloysio e do Dr. Olímpio. Desculpe, Dr. Ciro. E com relação à SciTech, a gente gostaria de dar spoiler, mas não pode, por enquanto, dos lançamentos que a gente ainda vai ter pela frente, né? A SciTech é uma empresa multinacional, eu sempre gosto de falar que ela é multinacional, a gente não tem ideia do que é essa empresa, né? Dá orgulho de trabalhar com uma empresa como a SciTech. Então a gente, nesses últimos anos, trouxe o Breville, que é a tecnologia para, assim, em termos de colange, é uma
é a melhor tecnologia hoje que tem de visualização da via biliar, né? Trouxemos o iLive Touch para elastografia, que tem muitas novidades, que é extremamente útil para o dia a dia do médico, né? Temos o maior portfólio de próteses hoje existente na especialidade, é importante que se diga isso, e a empresa está sempre focada em inovação, né? E a Endotech, né, com quem nós trabalhamos muito fortemente com o balão intragástrico da Medicone, trabalhamos também com a GMI, né, os dispositivos de altíssima qualidade, cada vez mais para que o médico possa ter confiança no que está utilizando no paciente. Então é uma satisfação enorme poder trazer para vocês as novidades, e nessa noite de spoilers espero que muito em breve a gente possa trazer outros spoilers, mais novidades. Muito obrigado. Obrigado, Dani. E agora, a mais nova caçula da nossa rede de patrocinadores, a SciTech, que apareceu no mês passado pela primeira vez, e hoje a Natália vai passar um recado aqui para vocês da Cinemed. Boa noite a todos, tudo bem? Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Natália, da Cinemed, nós somos novos aqui. E eu vou explicar um pouquinho para vocês do que nós somos, tá? Para conhecer um pouquinho melhor. Nós somos uma Health Tech especializada na captura de imagens e de laudos, tá? A gente faz a gestão de laudos para endoscopia, colonoscopia, otorrino, obstétrico e outros temas também, né? A gente foca nas principais soluções para a captura de laudos, né, o armazenamento seguro por até 20 anos em nuvem, né, que é um diferencial. A gente também otimiza o tempo dos pacientes, oferecendo a entrega de forma 100% online. Então, os pacientes eles conseguem ter a parte da gestão completa, tanto na entrega online quanto na segurança, que é um diferencial hoje também nas clínicas e hospitais, porque a gente trabalha com a criptografia da LGPD, né? Então, a gente oferece aí uma segurança de ponta para vocês. E o nosso foco ele é principal na modernização dos processos hoje em dia em clínica. Então, tanto a parte da captura de imagens, da gravação de vídeo e de laudo, a gente faz de forma online, oferecendo aí para os pacientes uma solução totalmente moderna, tá? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição e é um prazer conhecê-los hoje, tá? Obrigada. Obrigado, Natália. E, cirúrgicos, 8 horas, a nossa intenção era começar 8 horas as aulas, porque agora temos 2 sessões aí super interessantes. E para começar, vou pedir para o Wagner já... vocês já podem, enquanto isso eu vou falando aqui, que eu vou só falar o currículo do palestrante, vai demorar uns 15 minutos, então já pode fazer a presença aí no QR Code do Gasto Convino. Então, Aloísio Carvalhais, acho que dispensa apresentações, né? Junto com o Dr. Frederico, que muito nos honra estar aqui com a gente hoje, mais uma vez, que, aliás, está sempre convidado, a porta super aberta para os dois, diga-se de passagem, que a gente vai ter que ir lá resgatar eles de vez em quando, né, para trazer aqui no laço. Vai falar para a gente, é outra aula, Wagner, vai falar para a gente sobre o 5º consenso brasileiro do tratamento do H. pylori, tá? Para quem não sabe, o 4º consenso, para quem não sabe, né? Dificilmente alguém não sabe, mas o 4º consenso, que era o que a gente vinha seguindo até então, acho que foi 2018, né? A publicação, e esse está para ser publicado agora no primeiro semestre. Quem esteve lá na SBAD no final do ano em São Paulo, já teve a oportunidade de ouvir sobre as novidades, as discussões, mas ele está prestes a sair. E eu estava lá e pude acompanhar a sessão que o Dr. Luísio conduziu e depois outras que rolaram lá a respeito do tema. E é muito legal, muito interessante. E para a gente, na prática do consultório, isso tem que saber. Então, Luísio, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Gasto Convino. A plateia toda sua. A gente... Espera aí. Depois você tem que vir aqui, ó. Tem um... Vamos. Alô. Alô. Tá. Pronto. Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu acho que vocês vão ficar decepcionados comigo, porque falaram tanto aí e não é nada disso, pelo amor de Deus. Tá escutando? Eu estou sentindo que... Tá bom.
quando o Marcelo falou comigo para falar do consenso, na verdade o consenso que vai ser publicado é extenso, existe toda a discussão de cada votação, do grau de confiabilidade, do grau de tudo. E eu achei que não era o intuito aqui da gente colocar uma coisa tão pesada e cansativa que é analisar qualquer tipo de consenso, né? Então eu escolhi uma coisa muito simples e pensei aonde todo mundo quer saber, né? Como que eu trato e como é que eu vou tratar e o que mudou para tratar. Então, o quinto consenso, eu que vou passar, né? Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui eu desliguei. Vou passar aqui do lado. Tá. Da luzinha no meio. Então, o quinto consenso foi promovido pelo Núcleo Brasileiro para o estudo do H. pylori e microbiota. Esse microbiota apareceu no nome do nosso grupo depois, porque a gente tem que ir acompanhando a evolução das coisas na medicina, não é? Ele foi realizado em Bento Gonçalves, dia 9 e 10 de outubro do ano passado, e basicamente ele foi colocado para saber o que há de novo, porque muita coisa é repetitiva dos outros consensos que antecederam a esse, né? A publicação está prevista para esse ano. Todo mundo sabe que as publicações não correm do jeito que a gente gostaria que fossem colocadas, né? Por isso que inventaram a palavra está no prelo. Bom, ele está no prelo. Então, o contexto atual, porquê do consenso, é a crescente resistência à claritromicina. Quer dizer, todo mundo sabe que a claritromicina cada dia mais está mais complicada com o grau de resistência aos tratamentos. E o que nós temos? Nós temos os pacotes para tratar, todos com claritromicina. A redução das taxas de erradicação. Isso fica mais claro e mais palpável no dia a dia do consultório da gente, né? Que os pacientes voltam e fazem outro teste e continuam com a bactéria. Nós não conseguimos erradicá-las ou eles se contaminaram outra vez? A grande chance é que nós não conseguimos erradicá-las. Porque a gente pega geralmente o H. pylori na infância e vai não depois da fase adulta, dentro de um nível social mais elevado, né? Num nível social mais baixo, existe a possibilidade grande mesmo de se contaminar novamente. A outra condição para fazer o consenso foi uma necessidade de atualização terapêutica. Eu acho que aqui é o ponto que está todo mundo interessado em saber e é o que eu vou tentar resumir um pouco. E, fundamentalmente, fazer um alinhamento com as diretrizes internacionais, né? Se você pensar hoje, qualquer lugar que você for viajar no mundo, em algum país tem um consenso para o H. pylori, onde você tropeça num e cai no outro. Então, o certo seria pegar todos os consensos e juntarem, e aqui foi estudado também quais eram as possibilidades nos outros países, e principalmente na Europa e na Ásia, né? Então, os medicamentos que nós temos hoje melhores para tratar são esses: amoxicilina de 500 mg, claritromicina de 500, tetraciclina, metronidazol e o bismuto. Levofloxacina, rifabutina, que já é mais difícil da gente encontrar, e o vonoprazan, que é uma das novidades que a gente vai colocar, que o consenso foi colocado. E os IBPs, que antes todo mundo tinha medo de dar mais que 10 miligramas, agora a gente está falando de 80 miligramas para o tratamento do H. pylori, não é? Então,
As principais mudanças foram a adição do bismuto. Eu não gosto dessa palavra adição do bismuto. E eu escutei de um colega hoje falar assim, puxa vida, desculpe a palavra, é um saco pedir para um velho fazer palestra, que é o meu caso aqui no momento. Mas, pô, eles só falam do passado. Mas o bismuto é passado, pô. O Frederico, que é o meu guru, quando a gente começou a mexer com o Helicobacter, tinha bismuto, a gente tratava com bismuto. Então, o bismuto é lá do passado mesmo, é do que a gente via do passado. O Marcelo gosta de uma intervenção que eu fiz no Congresso, que é por que em São José do Rio Preto as úlceras curavam? Com uma tal de uma garrafada que um médico fez lá, que era uma mistura, porque tinha bismuto nela. Né? Na mesma época, tinha um trabalho que foi menosprezado pela literatura de Cuba, em que as úlceras eram cicatrizadas com metronidazol. E ninguém ligou muito para esse trabalho. Mas já era a história de liquidar o Helicobacter, que não era conhecido ainda. E mais uma ainda, e essa daqui é bairrista no duro mesmo. O Frederico foi assistente do Dr. Monteiro Salles. Monteiro Salles, vocês mais jovens, não têm a mínima noção do que possa ter sido esse médico e o que ele representou naquela época, de ser um grande médico. E ele foi a primeira pessoa que falou, antes de australianos, que a úlcera era uma doença infecciosa. E ele não ganhou o prêmio Nobel porque ele não conseguiu achar a bactéria, nem isolou a bactéria, como Warren e Marshall. Bom, então já fiz a parte do velho, que é falar lá do fundo. Vamos para a atualidade agora. Né? Bom, e a outra coisa é a maior inibição ácida. Então vocês vão ver nos esquemas que tem que aumentar muito a dose dos IBPs, dos prazóis da vida, e o vonaprazan, que agora vem com uma potencialidade de diminuir a secreção ácida muito grande. E a amoxicilina, que também vão aumentar as doses. Todo mundo tem medo de dar a dose muito alta para o remédio, mas nós chegamos num ponto aqui que nós não temos muita saída para isso não. A gente tem que aumentar as doses mesmo, sem medo. Então, vamos para o que interessa, né? A primeira linha de tratamento é um esquema quádruplo com bismuto, metronidazol, tetraciclina, com IBP ou o PCAB, por 10 a 14 dias. Então, essa é a primeira novidade. Vocês não vão ver pacote aqui, a não ser a segunda opção, que é o nosso pacote de claritromicina mais amoxicilina, que nós temos no mercado, que é fácil de prescrever, porque já vem pronto. Né? Só que a gente devia acrescentar o bismuto e a substituição do IBP pelo PCAB 2 vezes por dia, ou subir o IBP lá para cima, 80 miligramas 2 vezes por dia. Dá 160 miligramas. Todo mundo fica meio assustado isso, mas é assim mesmo. Na indisponibilidade do bismuto, pode ser empregada a terapia dupla com amoxicilina 3 a 4 gramas por dia em 3 ou 4 tomadas, associada também a dose alta de IBP, 3 a 4 vezes por dia também. E preferencialmente o vonaprazan 20 miligramas 2 vezes por dia. O Frederico depois pode até comentar sobre isso. O Frederico é um entusiasta dessa linha aqui, que é a linha muito usada agora na Europa, que eles estão usando muito esse esquema aqui na primeira linha. O Frederico é o maior entusiasta, depois ele pode fazer um comentário aí, a hora que a gente estiver fazendo as discussões. Bom, segunda linha. Agora eu vou repetir tudo que vocês não podem repetir.
Não repetir esquema usado na primeira linha. Isso tem que ficar na cabeça de todo médico prescritor. Não repita. Como que a gente pode fazer uma coisa dessa? Em primeiro lugar, quando a gente trata o paciente pela primeira vez, oriente o paciente a aguardar qual a dose que ele tomou, aguardar que esquema que ele usou, porque na gastroenterologia nós conhecemos desde lá de trás que o paciente é muito volúvel, né? Quer dizer, teve uma época que tinham menos gastroenterologistas aqui e todos tinham os mesmos pacientes, porque as úlceras não cicatrizavam, eles iam mudando de médico, né? Então a gente tem que ensinar o paciente que quando ele for para o outro médico, ele conseguir falar. Na endoscopia, a gente pergunta, o senhor já tratou H. pylori? Já, o que o senhor tratou? E fica no ar só. Mas no consultório a gente tem que esmiuçar isso para não repetir o esquema usado anteriormente. Isso talvez seja o mais importante da base que esse consenso discutiu lá. Não repetir. Porque senão fala assim, já tratou 4 vezes e não aconteceu nada. Mas vai ver que tratou 4 vezes com o mesmo remédio. Então, agora começa aquilo que eu estava comentando ali antes de começar a palestra, que todos esses esquemas são uma roda viva, né? Então, você vai para a segunda linha, porque na primeira linha você tratou você vai para a segunda linha tratando com outro esquema. Então, não repetir, mas a gente acaba ficando com os mesmos esquemas de tratamento, né? Esquema quadro com bismuto, metronidazol, tetraciclina, que vocês já viram na primeira linha, mas se você não usou, você pode usar ele. Ou esquema, daí sim, entrando com levofloxacina, mais bismuto é um outro esquema, sempre usando uma diminuição da acidez importante, quer com os IBPs ou quer com vonoprazan. Na indisponibilidade do bismuto, e nós vamos falar isso mais no final da palestra, pode ser empregado terapia dupla, outra vez, a que o Frederico gosta mais, da amoxicilina, 3 a 4 gramas por dia, tomada associada com IBP. Então, aqui é só um jogo de mudar o que você fez da primeira para a segunda vez. Por isso que eu tenho insistido, não repetir o esquema usado na anterior. Não se preocupem aqui, eu vou deixar isso daqui, quem quiser você pode passar, não tenho exclusividade nenhuma a respeito, tá? Na terapia de resgate, também não repetir esquemas previamente utilizados. Então, continua o esquema quádruplo, da mesma maneira que nós falamos. A terapia, daí entra a rifabutina, que você pode começar a pensar, daí, eventualmente, começar a usar um outro tipo de medicamento. Mas a amoxicilina também é associado, todos eles são 14 dias. Quando a terapia quádrupla com bismuto não estiver disponível. Tudo, vocês têm que entender uma coisa, quando no fim vocês vão ver, isso que está aqui é o que foi escrito no consenso em outubro. Quando chegar no fim, vocês vão ver que talvez assim, quando não estiver disponível, não existe mais, a gente devia cortar, mas obrigatoriamente eu tenho que pôr o que escrever em outubro. Por isso é que no prelo não é muito bom. Na ausência de bismuto ou rifabutina, a terapia dupla com amoxicilina em 3, 4 tomadas. Então, vocês estão vendo que é uma repetição dos esquemas. Por isso, volto a insistir. Eu falei que eu ia bater em todos os diapositivos, não repetir o exame anterior. Quando tem alergia à penicilina, que é essa sempre é uma dúvida do que a gente faz quando o paciente fala, eu sou alérgico, você não sabe se ele é alérgico ou não, ele não sabe se daquela vez ele foi alergia ou não da penicilina. Bom, mas de qualquer maneira, com alergia à penicilina, o esquema quádruplo com bismuto, metronidazol, tetraciclina. E outra vez com os inibidores de acidez potentes. Ou terapia dupla com tetraciclina e o vonoprazan, também por 14 dias, desculpa.
Essa é a primeira linha dos alérgicos à penicilina. A segunda linha pode ser utilizada uma das opções anteriores não empregadas, além de terapia tríplice com quinolona e a claritromicina. E eu estou falando tanto da claritromicina, e aqui a gente está colocando que pode usar a claritromicina. Mas também nós vamos fazer algum comentário a respeito disso daqui a pouquinho. Pronto, está aqui. É daqui a pouquinho, agora mesmo. Então, quando que a gente pode recomendar teste de sensibilidade antibiótica na prática clínica? Quer dizer, você não conseguiu acertar com os outros esquemas, mas você tem que usar claritromicina. Então, essas terapias tríplices, as dos pacotes, que a gente chama dos pacotes, tanto com amoxicilina e claritromicina, ou amoxicilina e levofloxacina, deveriam ser, idealmente, eu marquei de preto aqui porque eu quero frisar isso, empregadas após testes de sensibilidade quando disponíveis. Idealmente. Quando você já falhou com o tratamento, deveriam, não é ideal. Ou você faz ou você dá um jeito de tratar de outra maneira. Então, mas eu acho que a gente deu tanta opção no começo aqui, que a gente devia deixar a claritromicina descansar. Quem sabe um dia ela volta a ser boa, né? E a outra pergunta que fica sempre, que para a gente, quando está tratando, e os probióticos? E fica difícil de, não de responder isso, mas fica difícil de afirmar isso. Então, algumas cepas de probióticos específicas podem exercer um efeito adjuvante no tratamento de H. pylori, contribuindo tanto para aumentar a taxa de erradicação, quanto para reduzir os efeitos colaterais associados ao uso de antibióticos. Isso daqui parece propaganda, tanto faz do PT ou da direita, quando a gente fala da gente, né? Esse faz bem, né? Mas acontece que falta um substrato ainda científico necessário, com estudos adicionais para definir com precisão quais cepas, quais doses, em que momento a gente deve usar o probiótico e quanto tempo a gente deve usar o antibiótico. Isso a gente não sabe. Não fui eu que desliguei, não, né? Bom, então, eu sei que é difícil a gente falar isso de probiótico e com o preço dos remédios que a gente ia apresentar nos para frente, também não pisei em nada. Se você usar probiótico, ainda vai aumentar mais o custo, né? E o custo já está bastante alto em relação a esses tratamentos. Está quase. Frederico, você quer falar enquanto não volta? Você quer falar do esquema com a amoxicilina que você gosta, por que você gosta? Não, tudo que vai ser publicado desse último consenso brasileiro e que você expôs muito bem, já está bem, tá bem cristalizado nos consensos internacionais. Se for ver o consenso de Maastricht Florence 6, que é de 22, já falava tudo isso. O consenso do Colégio Americano de Gastroenterologia, de 25, também fala exatamente isso. Então, essa é uma boa cópia do que é usado no mundo todo.
essa é uma linguagem universal. É duro falar isso, mas eu acho que esse pacote que nós temos aqui vai cair. Por isso que eu deixei para você. Vai ter que chegar a algum laboratório e distribuir o bismuto, que é um remédio muito barato. Todo mundo que é mais velho já usou o bismuto. Nos Estados Unidos vende na banca da farmácia. As farmácias. Não precisa nem receita. Então, acho que é isso. Tá. Bom, eu só te cutuquei porque eu não estava com vontade de falar que tem que acabar com o pacote. Né? Bem, então, quais são as limitações no Brasil do que foi colocado no consenso? Acesso ao substrato de bismuto coloidal. Eu já botei em preto também, o outro eu deixei. Esse daqui eu já botei para pagar, né? O custo do vonoprazan é alto, os tratamentos começam a ficar muito mais caros, não é todo mundo que consegue pagar. E a dependência da manipulação. Por quê? Então aqui está o acesso ao bismuto. Isso daqui é de ontem, que eu fui pesquisar. Então, vocês têm na internet, nesse site formular.com.br, eles fazem substrato de bismuto coloidal, 240 miligramas, 30 cápsulas, e sai por R$ 79,90, para não falar 80. Tá? Mas, aqui em Campinas, da farmácia especialista, que é uma farmácia de manipulação, que o telefone está aí na Rua Barata Ribeiro, e tem também um site, eles fazem 60 cápsulas de 240 miligramas por R$ 85,00. Então, esse acesso ao bismuto caiu já. O consenso, se fosse hoje, não ia ter aquela palavra lá, a dificuldade de acesso. Eu acho que essa é a maior, eu acho que isso é a maior novidade daqui. O resto dos esquemas... Só para lembrar do passado também, como é velho, né? Que eu estou falando que velho lembra do passado. Quando eu e o Frederico começamos a tratar aqui, ele tratava 5 dias e eu 3, com esquemas, usando tetraciclina, 5 dias e 3 dias. E usava bismuto. E o nosso resultado era muito semelhante naquela época. Agora nós estamos com 14 dias. Mas é assim que vai mudando as coisas, né? Mas tinha bismuto à vontade. Bom, gente, considerações finais. Em síntese, o novo consenso brasileiro representa um avanço importante e aproxima o país das recomendações internacionais, como o Frederico agora há pouco já afirmou. Esse documento que vai ser publicado reforça o papel da Associação do Bismuto. E olha, por muitos e muitos anos, todos os congressos, a gente falava com os laboratórios para fazer bismuto e era um eco que batia na parede e voltava e não saía nada. E o uso do vonoprazan, embora seu custo seja ainda muito alto, ele tem uma boa aplicação para a melhoria do tratamento, né? Isso daqui não tem nada a ver com consenso, mas eu não resisti de fazer um merchandising. Ó, isso daqui eu fiz 600 endoscopias, em 600 endoscopias que eu fiz, só eu, consecutivas, no Hospital Veracruz, com teste da urease e biópsia de corpo e antro, e todas foram analisadas no laboratório Multipat. Eu tenho esse resultado aqui, porque muita gente fala, não usa mais nada, a urease está porcaria, a urease não faz. Então eu não estou dizendo nem que tem que fazer urease ou não tem que fazer urease. Eu estou mostrando só o levantamento que eu fiz de 600 exames lá. Eu tive uma positividade nos pacientes do Veracruz, que tem um convênio, um nível social melhor do que se você for pensar no Mário Gatti, por exemplo,
eu tive 22% de positividade de H. pylori nesses 600. Com urease e histopatológico negativo, foram 468 pacientes, que dá 468, que dá 78%. E com a urease coincidindo com o histopatológico, 72 dá 12%. O negócio está aqui, ó. Aqui é que é a história de falar mal do teste ou disso. Urease negativa e histopatológico positivo foram 10% dos pacientes. Então, 10% é um número bastante alto para você ter confiabilidade. Mas se você pensar que desses 60, 24, ou seja, quase metade deles, que foi diferente, a urease do histopatológico era um pós-tratamento. Então, o que eu posso dizer definitivamente é, para pós-tratamento, urease não serve de jeito nenhum. Agora, dependendo do paciente que já tem outras endoscopias, e isso é extremamente comum hoje em dia, que já tem outras endoscopias com histopatológico negativo, com tudo isso, eventualmente por uma diminuição de custo ou pacientes de mais idade que estão tomando remédio para, a gente chama para afinar o sangue, né? Está tomando remédio para afinar o sangue, para não ficar fazendo muita biópsia. Gente, muito obrigado, desculpa aí, ótimo jantar, vinho. Muito obrigado. Fica aí. A gente combinou que era uma sessão teórica e ia ter agora a rodada de perguntas, porque a gente imagina que vai ser um tema aí polêmico. Se você não falasse da urease, eu ia cutucar para sair aqui hoje, porque... Não foi combinado, não, mas não, eu ia cutucar porque eu acho que eu virei um fã dessa fala também, assim como a da garrafada. Eu vou puxar aqui as perguntas e depois a gente já passa. E o pessoal, tive a informação aqui que tinham 40 online, já vão mandar perguntas também por aqui que eu vou pegando, tá? A primeira que eu vou fazer, e acho que pode ser que o doutor Frederico também que está aqui para nos apoiar, antigamente tinha aquela, pelo menos eu entendia isso, não sei se eu estou errado, que o H. pylori brasileiro era resistente ao metronidazol. E a gente deveria evitar o metronidazol porque aqui o metronidazol não funcionava. Agora ele aparece ali como esquema de primeira linha. Então, foi o H. pylori que mudou? Ou a gente, por algum motivo, não priorizou o metronidazol como deveria antes? É difícil de responder. Eu acho que tem uma pessoa ali que pode responder muito melhor para nós. Vamos lá, Pedrazoli. O Pedrazoli é o expert nisso. Eu acho que o que se fala atualmente é a associação. A associação e o bloqueador de bomba em dose alta, eles conseguem reverter um pouco do efeito da resistência na erradicação. Tá? O metronidazol continua sendo resistente, mas quando você faz a mistura toda, né, acaba se revertendo. Por isso que o pessoal acabou voltando, né, para o metronidazol. Eu que agradeço. E só para tocar nesse assunto do bismuto também, que foi curioso lá nas apresentações no SBAD, você tem ideia como era difícil? O pessoal do SBAD projetou, tem uma farmácia lá em Minas Gerais, farmácia Ânfora, está aqui o site, igual ele fez aqui agora com Campinas. Galera, para pegar o bismuto, escreve para essa farmácia, que é a única que distribui no país. Agora, fica a dica aí, Apsen, né? As farmas, já mandou mensagem lá, né? Fazer bismuto rapidinho, porque tem um mercado novo aí aparecendo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem algumas aqui da plateia? Peraí, deixa eu levar o microfone aí, que o pessoal de casa já ouve a pergunta. Não sei se eu estou enganado, mas tinha um laboratório que fazia um bismuto, que era o subcitrato de bismuto coloidal, que tinha no mercado. Peptulan. Peptulan. Isso saiu do mercado, o laboratório mudou de nome. Que também, não, eles pararam de fabricar o Peptulan porque não interessava. Agora, o verdade é porque não dava lucro. Obviamente, eles param de fabricar. Tá? Assim como a furazolidona, que era um outro medicamento que a gente usava, que era um bom medicamento, apesar
dos efeitos colaterais dos esquemas que usavam a furazolidona eram mais fortes do que outros esquemas. O pessoal tinha mais efeito colateral, tipo náusea, não conseguia terminar o tratamento, tal. Mas a furazolidona também era muito barata. Tudo que é muito barato acaba. Era o Gerlan, né? Gerlan que chamava. É. Não existe mais isso. Também não. O Gerlan foi tirado de mercado por evento adverso. É. O Coelho até falava muito disso, que na verdade o evento adverso era por um corante amarelado, a tartrazina, né? Mas assim, eu tinha resultados fantásticos com ele. com furazolidona. Eu também. Mas realmente o paciente tinha mais efeito colateral. E na Europa também eles foram contra, né? Também na Europa eles não gostavam muito da furazolidona. Estados Unidos não também usavam, né? É a mesma coisa. Vou outra vez voltar a ser velho, hein? É a mesma coisa da quemicetina nos Estados Unidos, né? Era a Itália que fabricava, os Estados Unidos que ela dava depressão de medula, né? E não podia usar quemicetina lá, que era o cloranfenicol. Só um comentário, Luiz. Eu lembro do Graham falando dos pacientes de Houston, que ele falava para o cara ir para o México para comprar furazolidona. Deixa eu te fazer uma pergunta, Aloysio. Você acha que tem sentido, com o que nós temos de medicação, sugerir, depois de 3 tratamentos fracassados, você fazer sensibilidade? Você acha que ajuda alguma coisa? Se tiver disponível, óbvio. Eu vou emendar a pergunta. Onde está disponível? Aí, tá vendo? Todo mundo... Bom, aonde está disponível eu não sei. Então já vou responder a segunda já. Quem pronto. sabe? Mas, cabeça de bacalhau. Eu não sei. Eu pensei que o Pedrazoli fosse responder isso. Mas o Fleury eu aqui? Não sei. Agora, fazer teste... Eu já mandei e não fez. Eu falei, vai no Fleury, não fez. Na endoscopia, eles me orientaram, porque fica dentro do hospital, né? Então, eu colhi fragmentos sem colocar no formol e já entreguei no Fleury. Eles falaram que iam fazer a cultura e tal. Mas você viu? Saiu? A cultura, mas... Hã? É por PCR. Teoricamente... Ah, entendi. Teoricamente seria fácil por causa da Covid, né? Aprenderam um monte de coisa, não é? Bem, em relação a testar se aquele antibiótico produz resistência ou a bactéria é resistente àquele antibiótico, o mais comum é a claritromicina mesmo. O teste que é usado no mundo inteiro é o teste molecular, com PCR, que fica pronto em menos de 1 hora, com a amostra da biópsia ou até com aspirado gástrico, com condições especiais para não ter contaminação de outros lugares, até em biópsia já imersa na parafina, eles conseguem fazer esse teste do PCR. Leva menos de meia hora. E esse teste, os laboratórios todos começaram a fazer por causa da Covid. O grande sucesso para saber as cepas de Covid foi o teste molecular, em que, na realidade, é de identificar o gene daquele micro-organismo. No mundo inteiro se usa esse teste rápido de genético de PCR. Eu não sei porque aqui em Campinas a gente não consegue também. Eu sei que lá em Minas, o Luiz Gonzaga, que sempre foi o chefe lá, eles fazem lá. Do mesmo jeito que eles fazem... É a universidade, né? É a universidade. É a universidade. Isso num campo... O resto do mundo faz, nós não.
Eu falei agora há pouco ali, eu acho que fazer o teste de sensibilidade é uma coisa importante quando você precisa. Mas a gente está com tantas outras opções, e com o bismuto agora sendo como é que fala em cima do bolo lá? A cereja do bolo, no momento, quer dizer, eu acho que a gente também não precisa ficar tanto nisso, né? Então... Uma pergunta do Conrado, que está nos assistindo. Um abraço, Conrado. Para vocês todos aqui, o Frederico, o Luísio, Pedrazoli, já tem algum estudo mostrando taxas de erradicação com esse novo esquema? Mandando obrigado, um grande abraço. E mandou uma aqui, como usar os probióticos. Vou começar outra vez do fim, né? Não tem resposta para isso. Está escrito no consenso, não é nem minha. Está escrito no consenso. Eu particularmente, o Conrado, um abraço para você. Eu particularmente, eu acho que o probiótico só aumenta o custo. Eu acho que ele pode melhorar um pouco, mas o custo vai aumentar mais ainda do tratamento, ainda mais agora que nós estamos usando remédio mais caro, ou pelo menos em dose maior. Eu nunca usei probiótico junto com o tratamento, mas em todos os congressos, em todas as apresentações, há grandes defesas em relação ao probiótico. Se você pegar hoje ali, eles estão falando, o probiótico aumenta a taxa de erradicação. Mas eu não tenho nenhum trabalho mostrando como que isso está. Você tem, Frederico? Algum trabalho que mostra já que usando esses esquemas que o consenso agora está colocando, que tem uma 92%? Não existe nenhum trabalho científico Assim bem fundamentado que indique utilizar probiótico. Mesmo nesses consenso de Maastricht, consenso americano que saiu ano passado, no Colégio Americano de Gastroenterologia, eles dizem que não existe prova científica de que o probiótico possa trazer algum benefício. É lógico que aí entra muito o dinheiro da indústria farmacêutica, porque isso está vendendo adoidado. E eu acho, isso nunca li isso, mas eu acho que dar probiótico junto com antibiótico não me parece uma coisa certa, porque o antibiótico vai matar as bactérias ruins e as boas também. Então, você toma o probiótico junto com o antibiótico vai matar o probiótico. Lactobacillus, bifidobacillus, etc. Então, essa é a minha opinião. Mas a outra pergunta do Conrado foi se você tem algum trabalho agora mostrando que com esses esquemas propostos aqui lá na Europa ou na Ásia já tem um índice de erradicação acima de 90%, que é o ideal, né? Qual que é a taxa? Não tem dúvida. Existe, como disse, desde o último consenso de Maastricht, que é o 6º consenso, Maastricht-Florense, porque foi feito na cidade de Florença, sempre dirigido pelo Malfertainer, a taxa de erradicação com esses esquemas, utilizando a terapia quádrupla com bismuto, que você explicou muito bem, que é uma inibição grande da acidez, junto com tetraciclina, metronidazol, gira em torno de 90%. Quando surgiu no Japão o vonoprazana, eles começaram a fazer trabalho utilizando o vonoprazana só com um antibiótico, com a amoxicilina ou com a tetraciclina. Isso foi repetido e está publicado em várias regiões do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, usando esse esquema japonês, com níveis de erradicação em torno de 90%.
O último trabalho que eu li sobre isso saiu agora em janeiro, no Gut, que em pessoas que têm alergia à penicilina, eles selecionaram 300 pacientes no Japão. 300 pacientes com H. pylori positivo e medicaram com tetraciclina em vez da amoxicilina, associado ao vonoprazan, lógico, eles que descobriram isso aí. Nesse trabalho com 300 pacientes, o índice de erradicação foi 97%. E isso tem sido repetido em vários centros de pesquisa do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Vocês veem que, quando eu falei que ele era um entusiasta desse esquema, era verdade. A outra coisa que eu não falei é que ele é a minha inteligência artificial. Ótimo. E para a gente terminar, que a gente vai rodar agora, só um ping-pong, 10 ou 14 dias? Porque ele fala 10 ou 14. 10 ou 14? 14. IBP ou PICAB? Porque tu fala... 80, se for IBP, 80. 2, 3 vezes por dia, dependendo de qual desses esquemas. Então tá já. Alguém tem mais uma fala? Peraí. Fala no microfone que o pessoal ouvir em casa. Só continuando no ping-pong, 3 ou 4 gramas de amoxicilina? 3 ou 4. Ou você dá 3 vezes por dia ou dá 4 vezes por dia de 6 em 6 horas. Mas depende do tamanho do paciente? Depende da vontade do médico. Do medo de dar efeito adverso? Tudo que fala eu ou, foi o que eu falei aqui. Todo mundo tem medo de dar muito remédio. Então você dá uma opção para quem não um quer pouquinho menor. Mas 3 vezes por dia já é bastante. Agora, dá 4 mesmo e não tenha medo. Eu aprendi uma outra coisa com uma cefaleia da minha mulher, que ela teve um problema aqui de coluna, por causa de pintura lá e tal. E a dor não passava, fez infiltração. E o médico da dor, ela tomava 12 gramas de Novalgina por dia. 12. Eu achava que dar um comprimido de 1 grama, ela tomou um tempo 12 gramas, não aconteceu nada. Então, a gente precisa ter a experiência de quem está tratando isso, obviamente. Gente, então, encerrando essa primeira sessão aqui, uma salva de palmas para o professor Aloysio, professor Frederico. Obrigado. E a gente vai fazer agora o giro com o vinho, tá? Para depois voltar com a próxima palestra. Então, vou convidar aqui o Fabrício. Fabrício, acho que a gente já pode dar o sinal aí para o pessoal servir. Segurem os vinhos na taça aí que vão ser servidos para a gente poder degustar. O Fabrício vai fazer a ficha técnica. Por favor, aqui, ó, começa aqui. E depois a gente já vai para outra aula. Fabrício, bem-vindo. Obrigado, Dr. Marcelo, Dr. Concon, a todos. Sempre um prazer estar aqui. Estou muito feliz de ver o Dr. Aloysio aqui hoje. Conheci ele há muitos anos, né, amigo do meu tio. E um prazer revê-lo. Hoje a gente vai fazer uma explicação rápida, que a aula é dupla, né? E a gente vai falar de um vinho que a gente tem no portfólio que é bem especial. É difícil a gente encontrar hoje em dia um vinho, né, que está no ápice para ser tomado. Elaborado como se elaborava lá atrás, antigamente, né? Atualmente a enologia tem mudado bastante a forma de vinificar os vinhos para eles ficarem mais precoces. A região do Dão, em Portugal, é a região conhecida pelos vinhos mais longevos, né? E também é conhecida como a Borgonha de Portugal. Ela tem uma influência muito grande da Serra da Estrela. Então ali é uma região muito fria. O solo é granítico, o que vai trazer mineralidade aos vinhos, né? E tem uvas autóctones, inclusive a Touriga Nacional, que é a uva mais famosa de Portugal, tinta. Muitas pessoas acham que a origem dela é o Douro, mas não é. A origem dela é o Dão. Os grandes Tourigas nacionais são do Dão. Normalmente os blends, né, clássicos do Dão, que é a Touriga Nacional, a tinta Roriz, que também é conhecida como Aragonês no Alentejo e como Tempranillo na Espanha. E aí as uvas também nativas de lá, que são muito famosas, que é o Frocheiro e a Jaén. Esse vinho, no caso, que está sendo servido para vocês, é um vinho dessas duas últimas uvas que eu citei, da Frocheiro e da Jaén.
A Jaén é conhecida na Espanha, na região de Mencia, na Galícia, na região, de Bierzo, como a uva Mencia. Então, Jaén em Portugal, Mencia na Galícia, lá na Espanha, que é uma uva que tem ganhado muita importância lá na Espanha. Essa região da Galícia, hoje de Bierzo, é muito importante. Lá eles produzem basicamente só 2 uvas, que é a Godelo, a Gouveia em Portugal, e a Mencia, que é a Jaén no Dão. Então aqui a gente tem um vinho de um produtor muito pequeno, que é o Quintas de Sirlim. É um produtor que deixou a profissão dele, ele era engenheiro, aí o avô dele faleceu. O avô dele faleceu e deixou uma propriedade para ele de 5 hectares lá no Dão. E ele tinha um carinho muito grande por esse avô. Ele fazia vinhos com o avô quando ele era criança, né? E aí, quando ele recebeu essa herança, ele largou a profissão, a empresa que ele trabalhava, e foi fazer vinho. Foi estudar enologia, foi estudar no Douro, em Vila Real, que é considerada a melhor escola de enologia de Portugal, e começou a fazer o vinho. Ele é muito pequenininho, né? 4, 5 hectares é nada. Ele herdou só vinhas velhas do avô. No caso aqui desse vinho a gente tem vinhas de 25 anos na época, né? Hoje já são vinhas de 40 anos, porque esse vinho já tem 13, então tem 38 anos essas vinhas atualmente. E é um vinho que ele não colocou madeira, só no inox. Antes de comercializar, ele deixou 2 anos na garrafa para o vinho amadurecer, porque essa é uma das grandes características do Dão. São vinhos de guarda, então os produtores mais tradicionais eles deixam os vinhos pelo menos 1 ano descansando na adega, na cave, antes de comercializar, para o vinho equilibrar, para ele, né, ficar mais macio. E o Dão é capaz de fazer vinhos com durabilidade de mais de 40, 50 anos. Esse é um vinho, na minha opinião, que está no ápice, né? A gente tem as últimas garrafas dele, por isso que eu falei para o Dr. Marcelo para a gente trazer, porque eu acho que é uma oportunidade da gente degustar um vinho nesse ponto, que hoje em dia está muito difícil. É difícil a gente achar. Hoje, os grandes vinhos mais famosos, vai achar tudo safra 19, 20. É difícil achar mais velho do que isso. Muito didático a cor dele, se vocês colocarem contra o fundo branco. Ele está na cor granada, que é a cor do vinho, né, nessa fase. Mas ele mantém ainda o brilho. O brilho diz que ele está vivo, né, no aspecto visual, porque ele ainda tem acidez, né? E o Dão realmente ele passa muita acidez aos vinhos. No aroma, a gente vai sentir mais notas terciárias do que primárias, né, nesse vinho. A fruta já está mais escondida, a gente vai sentir mais, eu sinto um pouco de incenso nele, um pouco de especiarias, né? E um vinho que já está bem delicado, macio. Quando a gente coloca ele em boca, mantém, né, a seiva, essa maciez, ele é muito macio já, muito agradável de ser tomado, né, e tem uma boa persistência por ser um vinho que foi feito sem barrica, e tanto a Frocheiro quanto a Jaén são uvas que dão vinhos, a Frocheiro dá vinho mais frutado, a Jaén dá vinho mais elegante, com boa acidez. A Jaén, quando eles fazem ela varietal, é um vinho que lembra Pinot Noir. Bem clarinha a cor, bem leve, tanino baixo. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que é uma oportunidade a gente degustar um vinho assim. E eu estou à disposição, a gente tem aí as últimas garrafas para vocês aí disponíveis para quem quiser no final da aula de hoje. Fabrício, passa para a gente qual é o preço promocional de hoje, porque é um vinho de 13 anos no ponto, hein? Então é para aproveitar mesmo, porque não vai ter outra oportunidade. Inclusive o produtor, o Augusto, ele não fez mais esse blend, ele tem feito só o Varietal Touriga Nacional e o blend das 4 uvas, né? Então é um vinho que realmente não vai ter outro. É um vinho que é R$ 180, para o Gascon Vino 160, para sócios da SMCC 150. Então, pessoal da saída, como sempre, Fabrício vai estar lá. Hoje uma sessão um pouco mais curta por causa aí das aulas e já agradecendo mais uma vez o empenho do Fabrício, a disponibilidade e essa raridade, mais uma, né, no nosso portfólio aí de vinhos e com a oportunidade de todo mundo poder levar para casa na sequência. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço.
pedir para o Wagner já preparar a próxima aula e fazer aqui as honras. Vocês já terminaram de anotar a aula anterior. Pessoal do fundão aí, vamos sossegar, porque agora tem uma outra aula. E a gente vai falar de um outro consenso que é o Baveno 8. Tá? O H. pylori está no 5º, esse aqui está no 8, que também é recorrente, e a cada 2 anos, se não me engano, né? 2 anos? Não tem um tempo certo. Mas quando tem novidade, eles se reúnem e publicam, quer dizer, não publicaram ainda, e até por essa oportunidade o Ciro veio falar. Dessa vez, para quem faz endoscopia, acho que vai ter mais novidades aí para a gente mudar um pouquinho a nossa prática aí do dia a dia com o nosso paciente. Ciro, bem-vindo mais uma vez. Aqui está o passador, peraí. Aqui? Aí, aqui? Mais? Então, aqui é Luizinha e para frente e para trás. Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Concom. Obrigado a todos pela presença. O Gasto Ronvinho, a gente está juntos aí, né? Com o Concom, o Marcelo, desde o início. Eu acho que aqui um agradecimento especial a todos os patrocinadores, mas principalmente a Andréia, o Daniel, que estão aqui desde o início, né? Obrigado. Exatamente, acho que é o vinho. Então, a minha ideia, eu falei com o Marcelo, é falar sobre os principais destaques, os highlights do Baveno 8, porque o Baveno 8 são 2 dias de palestras, né? Então, é impossível você falar do Baveno como um todo. Então, eu foquei nesse painel, o painel 5, que fala sobre o sangramento agudo da hipertensão portal, certo? E nesse painel foram 7 apresentações, certo? E eu vou falar, focar nas principais mudanças em relação ao sangramento agudo da hipertensão portal. Antes, um pouco, mostrar o que é Baveno, né? Baveno é uma cidade, além do cenário bonito, Baveno é uma pequena cidade na região de Piemonte. Piemonte lembra vinho, né? Norte da Itália, situada nas margens do Lago Maggiore. Aqui. Boa. Situadas às margens do Lago Maggiore, maravilhoso, cercada pelos Alpes italianos, né? E o congresso, o consenso, normalmente, não é só nesse hotel, mas normalmente nesse hotel. Acho que, se eu não me engano, é o 3º consenso já. Que lembra muito aqui o nosso Royal aqui. O Royal é mais moderno que esse hotel onde foi. A única diferença é que não tem um lago como o Lago Maggiore de frente. E em relação à história do Baveno, então começa na década de 90, certo? O Baveno evoluiu do controle imediato do sangramento para uma estratégia mais individualizada, integrada, estratificação e terapia. Tá? Não pega. Então, foi idealizado por Roberto de Franks. O consenso de Baveno tornou-se a principal referência mundial em hipertensão portal. Bom, agora vamos falar em relação ao painel. Então, os fundamentos do tratamento da hemorragia varicosa aguda. A primeira, a estratégia transfusional restritiva. Está mantida, né? O HB-alvo entre 7 e 8, reposição volêmica guiada por estabilidade hemodinâmica. Terapia vasoativa precoce, terleprecina ou octreotida, aí um ou outro, iniciar imediatamente na suspeita clínica. Eu lembro que teve uma época que a gente, primeiro a endoscopia faz o diagnóstico, diagnóstico de varizes e aí sim inicia. Não.
Iniciar imediatamente na suspeita clínica antes da endoscopia. Antibiótico profilático universal. E tem história de hipertensão portal, está com hemorragia, preferencialmente administrado antes da endoscopia. Aqui, uma coisa que a gente não dá muito valor, mas é super importante. Não é que não dá muito valor, a gente percebe que não tem um consenso em relação à nutrição. Iniciar após o controle do sangramento, geralmente nas primeiras 24 horas. Evitar o jejum prolongado. Isso principalmente no paciente que está na UTI. É um tal de deixa de jejum, um deixa, outro não deixa, outro... A hora que você vai ver, o paciente está 48 horas ou mais de 2 dias em jejum. Certo? A redução de excessos terapêuticos, que seriam evitar sonda nasogástrica rotineira, intubação apenas quando realmente indicada. Nós tivemos uma época que se preconizava muito a intubação para prevenir a aspiração. Hoje a gente já está falando ao contrário, né? Cautela pelo risco de aspiração e infecção pulmonar. Certo? Também nem de mais nem de menos, sempre na indicação formal. E aí a eritromicina, que não se falava, que no consenso anterior não era falado, já nesse consenso ela é incorporada como uma novidade. Mantém a exclusão de terapias sem benefício comprovado, que é o transamin, o famoso transamin. Você chega lá na UTI, antes da endoscopia, o paciente já está recebendo transamin. Então, a gente tem que, na medida do possível, convencer os intensivistas, convencer os colegas médicos a não uso dele, pelo menos na rotina. A endoscopia precoce, menos de 12 horas, isso está mantido, né? E terapia endoscópica padrão, com a ligadura elástica, o cianacrilato. Então, o Baveno 8, ele mantém a ligadura como primeira linha. Agora, é importante, é uma coisa que a gente sempre começa a falar aqui entre nós, eu vejo lá, nós lá do Gastrocentro, define explicitamente o que não usar como primeira linha. Nesse caso, acho que eu vou usar um clipe, vou usar um TSC, será que não é melhor? O agente hemostático tópico, cola de fibrina. Não, primeira linha, ligadura elástica. Se você tem dificuldade, aí sim, você vai para as terapêuticas de resgate. Então, o impacto prático mantém a abordagem racional e escalonada, mesmo em casos complexos. Reduz o uso inadequado de terapias de resgate como primeira linha. Certo? Primeira linha, né? Não significa que não é para usar, viu? Porque às vezes você tem que usar clipe. Menos intervenções desnecessárias e maior individualização terapêutica. Individualização foi a palavra que eu mais ouvi nesse consenso. Tudo é individualizar o tratamento. Bom, principais mudanças práticas do Baveno 8, então. Redução do tempo de terapia vasoativa, após o controle efetivo do sangramento, especialmente quando o TIPS foi realizado, que não é a nossa realidade aqui, né? Você optou por iniciar o beta-bloqueador, maior individualização e menor exposição desnecessária às terapias vasoativas. Então, a proposta seria, os pacientes de alto risco, você mantém a terapia vasoativa por 3 a 5 dias. O risco intermediário, 2 a 3 dias. Baixo riscos, de 24 a 48 horas. Ou seja, aqui eu acho que tem um ganho, e eu acho que é um pouco da nossa prática também. Eu acho que tenho certeza que tem muito de nós, muito de vocês aqui, que não usa os 5 dias, acho que a maioria de nós, no paciente que evolui bem, não usa os 5 dias de terapia vasoativa, né? Você interrompe antes, principalmente aquele que foi, a ligadura foi muito bem, né? Antibiótico, estratégia mais seletiva, né?
aqui uma coisa que eles frisaram bem, iniciar na admissão em todo paciente. O início, sempre. O paciente Child A considerar a redução da duração da antibiótico terapia ou até a ausência de antibiótico em casos selecionados. Então, no paciente que tem uma boa função hepática e o sangramento foi controlado pela ligadura, talvez não tenha necessidade do antibiótico. Isso é uma mudança importante em relação ao conceito anterior de antibiótico para todos, né? Então, o esquema preferido seria uma cefalosporina, né? E a novidade, então, é reduzir a duração ou não utilizar, né? Então, uma outra coisa que a gente também, às vezes, não se atém, é na hora da alta, né? A reposição de ferro após a alta. Considerar a suplementação na alta hospitalar quando necessário. Maior atenção à recuperação pós-sangramento e correção da anemia. Frisar mais isso. IBP pós-ligadura elástica. Os IBPs não devem ser utilizados rotineiramente na prevenção de úlceras pós-ligadura. Não há evidências consistentes de benefício clínico. É lógico que tem as exceções, se o paciente tem doença do refluxo, uma outra indicação. E isso é uma coisa que eu já, na minha rotina, eu tenho lá uma receita já pronta de IBP. Isso, há algum tempo eu já tirei essa receita, porque o consenso vem falar exatamente isso. Então, como rotina, ele está falando como regra. Agora, uma outra coisa interessante é na GAV, na ectasia vascular do antro gástrico. Então, esses pacientes que necessitam de transfusões, a ligadura elástica passa a ser recomendada em vez da coagulação com plasma de argônio. E está associada a maiores taxas de erradicação, menor número de sessões terapêuticas, redução do sangramento, menor necessidade de transfusões. Ela tem um nível de evidência alto e uma recomendação forte. Então, a mudança prática do Baveno 8 antes, plasma de argônio era considerada terapia padrão, agora a ligadura ganha protagonismo, principalmente eles dão ênfase nos casos mais sérios, mais graves, que tenha que ficar repondo sangue, nos casos com transfusionais e refratários, né? Vamos falar agora, eles falaram também do sangramento de úlcera após ligadura elástica. É uma coisa que a gente vê de vez em quando, né? Uma complicação rara, eu não sei se é tão rara assim, mas eles falaram lá que é rara, mas ocorre. Eu acho que quem está no dia a dia, como nós lá na Unicamp, com o Léo, com a Patrícia, o Lombardi, a gente vê de vez em quando sangramento pós-ligadura. E são potencialmente graves, que requer uma abordagem individualizada. Possíveis estratégias terapêuticas: terapia vasoativa, tratar como uma HDA varicosa, hemostasia endoscópica, pensar no estente esofágico temporário ou balão de tamponamento esôfago-gástrico. E tipos de resgate com ou sem embolização quando necessário. Certo? Considerar uma estratégia mais agressiva em pacientes de alto risco. Então, se você está diante de um paciente com MELD maior que 18 e você fez uma ligadura na urgência, esse é um paciente que você tem que ter uma atenção maior e tem um risco maior. Esse é um paciente que você tem que pensar em TIPS. Certo? Exame de imagem, isso eu também achei acho que todos nós aqui fazemos, meio que, mas não tinha uma segurança, não estava escrito no papel. E agora deve sair que o exame de imagem
passa a integrar a estratégia terapêutica. Então, todo paciente com hemorragia varicosa deve realizar uma avaliação por imagem após estabilização clínica, certo? Os principais objetivos da imagem. E isso a gente vê no nosso ambulatório lá, viu, gente? Às vezes o paciente, não agora, mas os últimos anos, tinha HDA varicosa, ia para o ambulatório, fazia um exame de imagem, encontrava trombose da veia porta ou esplâncnica, encontrava um carcinoma hepatocelular. Então você tem que fazer o diagnóstico na internação. E aí, acho que talvez a maior importância é mapear as colaterais portosistêmicas com objetivos de orientar o tratamento, certo? Então, os métodos, a tomografia contrastada ou a ressonância. Então, os exames de imagem ajudam na seleção, porque aqui ele ajuda na seleção para TIPS, para planejamento técnico e estratificação de risco. Então, hoje, resumindo, o tratamento da hemorragia aguda é endoscopia, terapia vasoativa, antibiótico e imagem obrigatória. TIPS preemptivo. Recomendações. O que mudou? Expansão da janela terapêuticas em pacientes de alto risco. Indicação clássica de TIPS. Seria o TIPS precoce, menos de 72 horas, idealmente menos de 24 horas, em pacientes com sangramento por varizes esofágica ou GOV1 e alto risco. O que é o alto risco? Child C, 10, 13, né? Ou Child, você vê que a classificação de Child ela é super valorizada. Acho que todos nós aqui valorizamos e usamos ela no dia a dia, né? Ou Child B, maior que 7, com sangramento ativo na endoscopia. E o terceiro, a medida do gradiente durante a hemorragia, isso são poucos os centros que fazem. Eu imagino que aqui no Brasil, acho que nenhum centro faz a medida do gradiente na urgência, que eu acho que seria uma ótima, mas é um custo e tem que ter, não é fácil montar essa estrutura. Novidades do Baveno 8, o benefício do TIPS preemptivo pode persistir além da janela clássica de 72 horas. Então, eles, com trabalhos, lógico, mostraram que o Child C 10, 13, considerar até 2 semanas, e o Child B maior que 7, mais sangramento ativo, até 1 semana. Tudo bem que é uma recomendação fraca, nível 4. Janela terapêutica ampliada. Então, em pacientes com indicação do TIPS preemptive, outra coisa, remoção de limites rígidos. Então, os seguintes fatores isoladamente não devem excluir o TIPS precoce. O paciente está em cefalopatia, então não vai para o TIPS. Não é contraindicação para o TIPS. Nós tivemos recentemente, né, Marcelo, uma aula sobre isso. O score MELD elevado, a hepatite alcoólica grave. É lógico que você tem uma avaliação individualizada. E vocês observem, uma recomendação forte nível 3. Uma mudança importante em relação aos antigos conceitos de futilidade. O Baveno 8 não tem mais os critérios de futilidade, de fútil. Qual a lógica fisiopatológica de ter estendido isso? Então, o risco não desaparece após as 72 horas. Muitos pacientes continuam com hipertensão portal grave, inflamação sistêmica, risco de ressangramento, a CLF e falência hepática. Então, ou seja, o paciente ainda é de alto risco, mesmo após a estabilização inicial. Aonde isso faz mais diferença? Isso eu acho que é uma coisa que vem bem para nós, principalmente do sistema público. Serviços com dificuldade de acesso imediato ao TIPS, você tem dificuldade, você não, quem faz o TIPS vem uma vez por semana, ou vem 2 vezes por semana. A necessidade de transferências, alta complexidade, o SUS, né? Situações clássicas, o paciente
você consegue estabilizar o paciente após 3 a 5 dias. E aí, antigamente já perdia a chance para o TIPS. Não, agora você pode fazer. Chega tardiamente referenciado. Melhora parcial, mas ainda alto risco. Antes perdia a indicação. Agora ainda pode se beneficiar. Certo? Limites importantes. Baveno 8 não diz. Pode fazer TIPS em qualquer momento. Pelo contrário, quanto mais cedo, melhor o desfecho. O atraso reduz o benefício progressivamente. Agora, para finalizar, varizes gástricas, classificação de Sarin deve ser utilizada nas varizes gástricas. Então, a classificação de Sarin, GOV1, GOV2, IGV1, IGV2, certo? Qual que é o objetivo? Padronizar relatórios, estratificar riscos, como a gente usa a classificação de Los Angeles e assim como todos, a gente precisa de padronização, todos nós, falar a mesma linguagem. E é uma recomendação forte. Aqui um parênteses, o professor Sarin, ele estava no Baveno mas só que a palestra dele foi sobre trombose portal, não teve nada a ver com as varizes gástricas aqui. O sangramento, então, GOV2 e IGV1, o sangramento dessas varizes, evento de alto risco, exige tratamento rápido, estruturado e multidisciplinar. Conceito central, isso é uma coisa que eles frisaram bastante. O tratamento é bimodal. O que é isso? Fase aguda, hemostasia imediata. Então, o paciente está sangrando, vai lá e injeta cianoacrilato, certo? Mas esse paciente, se possível, na mesma internação ou muito próximo, você tem que partir para a fase definitiva, o tratamento definitivo. O cianoacrilato injetado, ele não é definitivo, certo? Ele é uma terapia tampão. Duas fases podem começar em paralelo, se forem sequenciais, deve ser mínimo o intervalo de tempo. Então, GOV2 e IGV1 não deve mais ser tratado apenas como variz para injetar cola. Isso, na minha época de residência, eu acho que a maioria de vocês chegava o paciente com variz gástrica, injetava Histoacril alta, e esse paciente se perdia, voltava depois com um novo sangramento. Quer dizer, é um paciente de alto risco. Você tem que resolver na internação ou próximo da internação. Então, estratégia tradicional de injeção endoscópica de cianoacrilato tem maior ressangramento, retratamentos frequentes, não corrige a hipertensão portal. Nova abordagem hemodinâmica. Então, tem a terapia ecoguiada, BRTO. Melhor controle definitivo, menor sangramento, menor necessidade de resgate. A terapia ecoguiada pode atuar como terapia definitiva em casos selecionados. Pode. Agora, a abordagem moderna exige o quê? Avaliação anatômica, como eu já falei, análise de shunt gastrorenal, porque aí você vai decidir se você vai para eco, endoscopia, se você vai para BRTO, integração da endoscopia com radiologia intervencionista. Agora, é lógico que o TIPS, com ou sem embolização, ganha protagonismo como a terapia definitiva preferencial. Certo? Então, o TIPS é a terapia que deveria ser usada, pensando a médio e longo prazo. Mensagens agora, então, o que eles falaram lá, menos tratamento uniforme, não pode tratar todo mundo igual, mais terapia definitiva precoce, certo? Imagem passa a definir estratégia, o TIPS preemptivo ganha protagonismo, GOV2 e IGV1, abordagem anatômica e hemodinâmica, e integração crescente entre endoscopia, ecoendoscopia e radiologia intervencionista.
Obrigado. Então, como da primeira palestra, vamos fazer agora uma rodada de perguntas. Eu vou puxar a fila aqui, para variar. Esse evento que o Ciro falou, que a gente estava junto, foi um evento organizado, né, por radiologia intervencionista. Na verdade, o nosso grande e melhor amigo a partir de agora é o radiologista intervencionista. Cada vez mais, a ponto de daqui a pouco, quando ligarem para a gente com varizes, a gente vai falar, liga para o radiointervencionista, que não é comigo mais. Acho que a gente está a caminho disso aí, se Deus quiser. E nesse evento foi dado um destaque muito grande, porque era um evento focado nisso, né, para o TIPS. E aí, naquela ocasião, eu fiz uma pergunta lá, que a gente debateu bastante, que é o seguinte: vocês estão vendo que o TIPS agora é uma indicação para quem é Child B maior que 7, Child C, em vigência de sangramento, teria que fazer o TIPS. Isso está escrito agora como recomendação, não se discute. Mas quem que deveria tocar o sino? Quem que deveria ser o cara que vai chamar essa situação? Porque a gente vive numa situação do dia a dia que o intensivista não está acompanhando isso aqui, né? O radiointervencionista nem foi telefonado ainda, está lá na casa dele e nem sabe do que está acontecendo, né? O gastro, às vezes, pode ser não um especialista, não um hepatologista, talvez não esteja antenado. Então, a minha provocação lá naquela reunião, eu queria que o Ciro comentasse, é que talvez nós, endoscopistas, e eu falo aqui, porque coordeno uma equipe, eu acho que eu já estou dando a mensagem direta para a equipe, é que a gente tem que tocar o sino. Então, num caso de hemorragia digestiva varicosa, que a gente pega, cai no nosso colo, a gente que teria que provocar a indicação do TIPS. Então, a gente que tem que indicar, chamar o hepatologista ou avisar o radiointervencionista, porque a UTI não vai fazer isso. Queria que você desse um comentário desse que a gente discutiu lá, Ciro. O que eu falei e falo aqui, eu acho o seguinte: se você tem uma equipe da endoscopia que convive com esse tipo de paciente, eu acho que são os melhores profissionais para a indicação do TIPS. A partir daí, eu sempre peço para os nossos residentes entrar em contato com o pessoal da radiologia intervencionista e dar o start. E mesmo assim, tem que ficar no dia a dia, porque é difícil convencer as pessoas que o TIPS é vantajoso. Isso é uma coisa que nós vamos que vai demorar alguns anos. Bom, primeiro é que tem um custo muito alto ainda, né? Um custo absurdo, principalmente para o serviço público. Mas tem serviço público que já está realizando, os convênios já autorizam a realização. Então, por exemplo, eu vou citar um convênio aqui que eu conheço, que é, por exemplo, a Unimed Campinas, libera o TIPS. Então, basta ter uma indicação que eles liberam. E cabe a você convencer, entrar em contato com o radiologista intervencionista para a realização do TIPS. Certo? Mas eu acho que quem deve dar o start é o endoscopista. Resumindo. Até porque, né, vai cair, se a gente não der o start, isso vai cair no nosso colo, daqui a alguns meses esse paciente volta com um novo sangramento. Então acho que para nossa tranquilidade esse paciente deveria realmente ser... Eu só não falei, eu não falei da prótese ali, porque eu achei que ia estender muito. Mas eu acho que é uma outra coisa que nós precisamos é do stent. Nós precisamos aqui de mudar, não usar, tentar diminuir o uso do balão e usar mais os stents. É uma pena que nós aqui não temos o stent padrão, que é da marca ELA, ELLA. Mas eu acho que mesmo o stent da Hanaro, dá para a gente utilizar. A gente pode utilizar usando clipes para essa prótese não migrar. E é muito mais confortável para o paciente. Lembrar, gente, que é um paciente de alto risco, um paciente que está correndo o risco de morrer. Então, a gente precisa ter um tratamento mais assertivo, com menos erro possível. Alguém tem alguma colocação? Espera aí, o Luiz aqui.
Ciro, parabéns. Muito legal essa apresentação resumida e boa. Obrigado. Eu peguei talvez o tópico melhor que você colocou aí foi a individualidade, tá? De cada paciente, a gente tem que tratar como cada paciente. E eu colocaria só o seguinte, quer dizer, protocolo, que é o caso do consenso, é uma coisa boa você se basear para daí, então, falar assim para o convênio, está indicado porque existe um protocolo. Mas a gente tem que tratar o paciente, não o protocolo, né? Exatamente. Então, fora isso daí, a conversa entre especialidades, hoje em dia, é fundamental. Não existe mais o médico, quer seja o endoscopista, o hepatologista, o radiologista, que tome a decisão individualmente. Então, a gente precisa cada vez mais aprender a dividir, não responsabilidades, mas dividir conhecimentos para o melhor tratamento com o paciente. Eu acho que prótese é uma coisa legal, mas é mais difícil de você ter ali, eventualmente, numa emergência ou num serviço que não tem toda hora um cirrótico sangrando, né? Então, não sei se eu sou da fase do balão, né? Que quando não tinha isso, mas eu acho que quando você vai fazer uma endoscopia num cirrótico, está sangrando abundantemente, você não vê nada, o balão é uma coisa rápida que você faz rapidamente ali, e daí 12 horas você repete. Então, e eu não vi no Baveno nenhum momento eles falando que o balão poderia ser uma possibilidade antes de todas essas outras mais sérias, ou como TIPS, essas coisas. O balão pode salvar a vida do paciente nas primeiras 12 horas e depois você parte para os programas. Eu queria saber qual que é a tua opinião. Pelo visto, você não gosta muito de balão mais. Não. É que não deu tempo aqui, mas tem um slide que ele mostra o seguinte, ele compara o stent e o balão. Porque o balão é muito bom, desde que ele não dê complicações. Necrose de asa de nariz. Não é simples passar o balão e o paciente ficar com o balão. Com a prótese, eu acho que ela é mais confortável. É lógico que tem um custo mais alto. O problema é só é custo. Certo? Mas eu acho que se você levar em conta, eu acho que a tendência, eu acho que num futuro próximo, é os stents substituírem o balão, certo? E o que você falou no início, eu acho que é fundamental. Tratamento, acho que quase tudo hoje, né? Tratamento de hemorragia varicosa, hemorragia, é multidisciplinar, não tem um. Tem que ter o endoscopista, tem que estar o cirurgião para te dar uma opinião, pelo menos. Eles fazem cada vez menos na HDA varicosa, mas é importante a presença deles. Tem a importância do radiologista, a importância da enfermagem para os cuidados e da nutrição. Você viu que a gente falou em nutrição, do hematologista. É multidisciplinar. Se não for assim, a gente não vai diminuir a mortalidade do paciente com HDA varicosa. Só vocês sabem, né? 70% dos pacientes vai bem com a terapia, com a droga vasoativa, com a endoscopia e com o antibiótico. Só que 20% precisa dessas terapêuticas. E aí que entra o TIPS, aí que entra a prótese, aí que entra essas outras alternativas. Clipes, a gente na terapêutica de resgate tem clipe TTS e OTSC, certo? Que você pode usar. Segurar a prótese pode, às vezes a necessidade de usar esses clipes. Lógico que você fala, pô, Ciro, mas isso aumenta o custo assustadoramente, mas faz parte. Mas a medicina está cada dia mais cara. Sim. E aí, acho que agora eu vou fazer um convite para uma terapia em grupo, na verdade. Então, aqui a gente tem alguns coordenadores, chefes de equipe, né? O Luiz foi, a Ana Karina, o Léo lá na Marugatti, o Sérgio também foi lá, você, Ciro, no Centro Médico, na Unicamp, eu.
Essa coisa que a gente falou da multidisciplinaridade é complicado porque assim, a gente está aqui estudando e avaliando aqui o que a gente tem que fazer, mas os nossos colegas, sejam eles emergencistas ou intensivistas, não estão na mesma página que a gente. Então, não é raro a gente se ver num embate de falar, olha, a hora da endoscopia não é agora, que o cara acabou de chegar e você está me ligando e você tem que correr. Não é. Eles encaram isso como, você está quebrando a mão, você não quer vir fazer, né? Então, assim, como eu falei, talvez isso seja mais um lamento, uma terapia em grupo do que qualquer coisa. Mas o que você acha aí dessa experiência que você tem, tanto no público quanto no privado, deveria fazer para trazer esse pessoal para essa página? Porque a gente está falando de evidência científica. Então, essa semana eu tive um embate com um colega, que, mas o paciente estava sangrando, eu ia ficar lá olhando. Eu falei, cara, mas ele não estava estável, você tinha que estabilizar. Mas vocês não querem vir quando está instável, e quando está estável você também não quer vir porque está estável. Então, como que a gente consegue reverter esse quadro? Teria que chamar os intensivistas para vir aqui no Gasconvino ter uma aula dessa? Não, eu acho o seguinte, a HDA, principalmente um paciente com hipertensão portal, se ele tem histórico, esse paciente deve realizar a endoscopia assim que ocorrer a estabilização. Ou, se não está conseguindo a estabilização, esse paciente tem que ir para o centro cirúrgico, o anestesista, junto com o apoio do anestesista, tentar a estabilização e realizar o exame, que é uma exceção, 3, 4%. A maioria vai bem, para de sangrar. É intermitente o sangramento. Então, a hora que você entra com a... Por isso que o Baveno fala, entrar com a terapia vasoativa. Então, chegou, já entra com a terapia vasoativa, teoricamente tem uma grande chance de parar o sangramento, ele consegue estabilizar o paciente, o cuidado para não passar sangue de mais nem de menos, e o endoscopista tem as suas 6, 12 horas para realizar a endoscopia, certo? E ele, idealmente, num horário pela manhã, num horário que tenha uma enfermagem especializada para facilitar o exame, né? Certo? Acho que é isso. Vamos na luta. Mais alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta? Pessoal de casa, fica a dica. Hashtag fica a dica, vamos conhecer o agente Ciro daqui a pouco. Só trocar a voz. A gente vai usar isso na prática. Tem que passar o agente Ciro para os intensivistas, para os emergencistas, né? O cara liga para o cara não fez nada disso, não fez antibiótico, não fez telepressina. O cara manda lá, não tem nem tracate. O cara tá grave, pô, você não passou em tracate, velho. Então, peraí, o Fabrício vai falar. Deixa eu passar o microfone aqui. Ciro, como é que a gente faz para achar o cianoacrilato hoje? Cianoacrilato? Até onde eu sei, nas farmácias está estoque. Não tive essa informação, hein? Porque lá, por exemplo, aqui na Unicamp e no Centro Médico não reclamaram ainda, não. Mas provavelmente então deve ter estoque, né? Não sei. Mas Oi? Teve uma época que não tinha, mas foi normalizado. Não sei se agora voltou a não ter, mas... Agora, já que falou em Histoacril, lembrar é o seguinte, os trabalhos mais recentes que eu tenho visto, a gente tem, usualmente, a gente dilui com o lipiodol, né? A tendência para haver menos migração é usar cada vez menos o lipiodol ou até não utilizar, certo? Então, a gente está começando a usar o Histoacril, o cianoacrilato, praticamente sem o lipiodol. Luísio. Marcelo, essa é para você mesmo. Você falou assim, o que a gente pode fazer? Convidar alguém da radiologia para vir aqui?
eu acho que esse é o caminho. Eu posso dar a minha experiência. Eu passei, 16 anos na Fundação Rocha Brito, agora que eu aposentei de lá. Mas então, por ser o presidente dela durante muito tempo, você acaba sendo convidado para todos os setores do hospital em todas as reuniões. Então, ia reunião até de ginecologia. Mas, fundamentalmente, eu fui em todas as reuniões da radiologia. E o aprendizado e a troca de conhecimento, pouquinho que eu tinha com a deles, esse é o aspecto. Então, você tem que fazer alguém da outra especialidade que pode trabalhar com você gostar da brincadeira. Boa. Mais alguma colocação, pessoal? Então, acho que eu vou dar por encerrada essa sessão especial do Gasto Convino. Vocês viram que foi conteúdo bem legal. Acho que quem assistiu e quem está em casa também, que a gente tinha dezenas de pessoas em casa aí, tiveram uma oportunidade bacana de se atualizar. Vai sair daqui essa noite na frente. Amanhã já vamos mudar a receita do H. pylori. Na próxima HDA já vamos agir diferente. E é isso que o Gasto Convino se propõe, né? A oferecer o que tem de melhor, de mais atual e antes de todo mundo. Tá bom? Então, bom jantar. Um agradecimento de novo aos patrocinadores, ao Fabrício, ao Wagner, que está ali operando nossas câmeras, ao Albert, que está lá na casa dele fazendo o gerenciamento aí do nosso online, ao pessoal online. E, já dado o spoiler aí, na próxima aula teremos análogos e esteatose. Tá bom? Até a próxima, então. Tchau, tchau.